A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Dá um joinha, dá um like, comenta, também compartilha, porque quando você comenta e compartilha, nos ajuda a divulgar isso aqui, para que o sistema religioso caia, né? Porque não é brincadeira. Desde lá, Jesus tentou e não conseguiu. Não é possível, né? Então, nós estamos fazendo a mesma coisa, pregando o Evangelho. E hoje o que eu vou falar não é mostrando ou incitando você a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu comentei muito a respeito, tem um vídeo aí meu, a respeito do vinho. Tem um ministro do sábado que ele disse que o vinho que Jesus lá fez era suco, não era vinho. E ele estava lá, porque ele sabe que era suco. Mas a Bíblia diz que havia o mestre-sala. Mestre. Jamais Jesus ia fazer uma mágica para colocar na mente do mestre-sala algo que não existe. Então o mestre-sala provou o teor do vinho. Vamos lá. E eu falei aí atrás, surgiu um comentário de Dida. Um abraço a todos vocês, Dida, Vavá, Marco, Danda, Marilda, também são tantos irmãos, André, Andréia, e vocês que curtem também nossos vídeos. Mas vamos para a Bíblia, que hoje eu quero mostrar e dizer que foi o que eu disse a respeito do vinho. Se nós formos para a Escritura, que eu não vou agora, mas lá atrás, quando dá início, eu vou citar aqui algo interessante, tá? Mas é rapidinho, tá? É coisa rápida. Só a respeito do vinho. Em Neemias, capítulo 13, versículo 14, diz assim: ora, antes disto, Eliasib, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositava ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho e o azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Vamos para a Bíblia. E eu disse, dentro desse assunto, eu disse ao primeiro, que foi ele que falou sobre o vinho e tal, e aquela coisa, e a gente aprende na faculdade, que eu chamo faculdade do setor, aquele que é religioso. Eles ensinam que o que entra em você contamina. Por exemplo, eles dizem que o que contamina você, uma roupa. Os líderes dizem que isso aqui contamina você. Contamina. Eles dizem também que isso aqui contamina. Porque tá de fora. Eles dizem que se você for para uma praia, contamina você. Eles afirmam tudo eles dizem que contamina o ser humano. Mas quando a gente vai para a Bíblia aqui, a gente vê o religioso dizendo isso, que contamina. O religioso dizendo que contamina. Vamos para a Bíblia. Mateus.
Vai ficar grandinho, vai estar em todas as plataformas. Geralmente no YouTube está completa. Mas vamos para Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Vamos para a Bíblia para entender se quem está mentindo foi Jesus ou quem está falando a verdade são os líderes religiosos. Porque os líderes religiosos dizem que o que contamina é isso aqui. A roupa, como eu já disse. E a praia. O que contamina é você tomar um vinho. O que contamina é você usar bermuda. O que contamina você... É tanta bagaceira que eles inventam que contamina, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente não vê isso. Olha o religioso aqui, o que é que ele diz? O religioso. A desgraça do mundo é o religioso. E é um sistema. É o próprio sistema que é o câncer na Terra. Olha para isso. Vamos para a Bíblia aqui? Vamos, Mateus no capítulo 15, como eu falei. Eu vou ler a história todinha, vai ficar grande, mas tá lá, tá? Eu tô falando rápido para ver se lê essa leitura todinha, para você entender. Quem são os religiosos? O que é que os religiosos diziam? Os religiosos diziam que contaminava. Vamos cá. Versículo 1 diz assim, do capítulo 15, assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns... Vieram de Jerusalém, Jesus não estava em Jerusalém, vieram de Jerusalém. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Fariseus e escribas. E perguntaram, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lava as mãos quando comem? Ele, Jesus, porém, lhe respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe. Honra a teu pai e tua mãe. Quantas as vezes eu ouvi essa mensagem? Se não deixar a mãe ou pai, por amor de Jesus, não é digno de Deus. Não é digno de Jesus. É mentira. Eles usam esse versículo modificando o versículo. Honra teu pai e tua mãe. Porque foi eles que colocaram você no mundo. Honra teu pai e tua mãe. Isso é um princípio de bênção. O qual os religiosos, os quais os pastores ensinam que você tem que deixar seus pais para seguir. Ai, Mamanel, o senhor está mentindo. Meu filho, eu passei por isso. Vamos para cá. Vamos ver. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Estava na lei. Porém, eles transgrediam. Entende? Eles faziam diferente. Não honravam a família, não honravam os pais, mas sim a tradição. Tinha que lavar as mãos, tinha que se vestir bem. Vamos lá. Vamos embora. Versículo 5. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim. Eles pregam sempre o contrário. Eles faziam as coisas erradas, ou eles faziam aquilo que não estava nas Escrituras, e eles diziam que era oferta para Deus. Eles estavam indo ao templo, eles faziam as tradições e puniam os seus familiares, os seus pais, mas honravam a tradição, que aqui é o lavar das mãos. Vamos para cá. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, isso é Jesus, com os religiosos, com os líderes. Os líderes, tá? Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo:
Este povo não era o outro povo. Este tem uma afinidade, uma separação. A separação está em cima. Fariseu e escriba. Fariseus que tinham o seu ponto inicial junto com os sacerdotes. E os escribas eram aqueles que ditavam a lei que os sacerdotes diziam. Então, os escribas. Vamos para cá. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O religioso, é o que vive dentro do templo, o que toma santa ceia, o que dá dízimo, o que congrega. Esse é o religioso aqui. Vamos para cá. Vamos aqui, tem mais. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Tá na palavra, tá? Doutrinas que são preceitos de homem. Significa dizer que os homens de hoje que dizem ser de Jesus honram mais seus líderes, honram as suas denominações, as suas tradições. De que forma? Campanha, subida ao monte, porque vamos fazer uma oração, uma semana de oração, porque para coisar o diabo, depois vamos fazer tem uma festa, porque vai ter um evento, e aquela festa... Vamos para cá. Tem nada a ver com Jesus. É tradição humanas. Versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhe disse, agora Jesus convoca a multidão, para quê? Sai dela, povo meu, sai dela. Olha para isso. E tendo convocado a multidão, lhe disse, ouve-me e atendei. Ouve-me e atendei. Isso foi Jesus que disse, sai dela, povo meu, não olhe para ele, não siga esse tipo. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso o contamina o homem. Lembra do que eu disse? É o que sai da boca, não é o que entra, é o que sai. Vamos ver o que sai? Vamos para cá. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Porque na lei dos sacerdotes, e escribas e fariseus, o que contaminava o homem era não lavar as mãos, era ter respeito pelo sábado, era ter respeito pelos sacerdotes, era ter aquela babada todinha, o que ele dissesse tinha que ser feito sem olhar nas escrituras, porque não podia olhar nas escrituras, porque vocês sabem que só eram os sacerdotes eles quem dizia. Mas vamos para cá. Deixa eu pegar a Bíblia mais aqui. E ele, porém, respondeu, Jesus respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que Jesus quer dizer com isso? O que será? Vamos para cima um pouquinho? Deixa-os. São cegos. São cegos. Sabe por que Jesus considerou esse tipo? Porque eles são cegos? Porque eles não queriam enxergar Jesus. Eles não queriam ver em Jesus o que as escrituras lá atrás tinham confirmado. Como hoje, os líderes estão cegos e estão tornando todas as pessoas que estão nesses lugares cegos para não ver que Jesus já realizou. Entende? Vamos para cá. Tá terminando. Vai ficar grande, tá lá no YouTube, tá? Deixa-os. São cegos. São guias de cegos. Quem são essas pessoas? Ai, mas aqui são os desviados. São os desviados aí que estão na internet pregando. Não. São escribas e fariseus e os sacerdotes. São cegos, trazendo para os dias de hoje quem são?
trazendo para os dias de hoje, quem são? Quem é que está ouvindo por aí, dentro dessas gaiolas, só se fala em dízimo, só se fala em vestimenta, só se fala em ceia ou na Santa Ceia, só fala em congregar. Quem é que está falando isso? Porque você tem que honrar a sua doutrina, porque você tem que honrar a sua igreja. Quem é assim? A sua denominação. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Aí tem ovelhas. Minha esposa também já disse isso. Eu sei que os líderes estão errados, mas Deus é quem vai resolver com ele. Eu não tenho nada a ver. Aí eu disse para ela, tem sim, tem tudo a ver. No momento em que você descobre a verdade, está aqui, você não pode mais compactuar com a mentira, entende? Então todo que se diz crente e compactua com mentiras, que aquilo que não está nas Escrituras, campanha não está nas Escrituras, Santa Ceia também não está nas Escrituras, o congregar também não está nas Escrituras, porque o congregar é em Cristo Jesus, Paulo foi bem claro, é o congregar é em Cristo. E quando Paulo fala lá em Hebreus 11, 10, 25, Paulo está falando para os hebreus. Era os hebreus ainda que tinham o templo e eles se converteram a Cristo e estavam nas mesmas práticas do templo. Achando que era lá no templo que eles tinham que congregar, estavam com mentira, com medo de ficar reunido com os irmãos. Porque se fossem pego ali, levaria o sacerdote e o sacerdote mandava cortar. Então eles congregavam no templo e ficavam escondidos com medo. Aí Paulo disse, congregar em Cristo Jesus, porque quando se congrega em Cristo Jesus, não tem medos mais. Entende? Então, para cá. Versículo 15. Eu vou terminando, tá? Que é muito grande esse texto, é muito grande. Então, lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Olha, o que eu acho interessante em Pedro, não é à toa que Jesus disse, Pedro, apacenta o meu povo, Pedro, ou apacenta os discípulos, porque na minha partida os discípulos vão querer rasgar as outras pessoas, vão querer matar por minha causa, mas Pedro, tu deixa de ser brabo, porque se tu for brabo, Pedro, os discípulos vão seguir a tu e vão fazer a mesma coisa. Então seja manso, Pedro, como eu, seja manso. Por isso Jesus diz, quando tu te converteres, tu serás conduzido, Pedro. Tu serás conduzido. Vamos para cá. Vamos voltando para cá. Então, versículo 16. Jesus, porém, lhe disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, vira massa, é expelido. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios. Vamos para cá. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Fechando aqui a Bíblia. Entende que o negócio está muito esculhambado? Jesus disse que contamina o homem é o que sai. Sai palavra, sai ação, não é o que entra. Os líderes dizem que é o contrário, diz que é o que entra, é o que veste.
é o que faz. Lê a Bíblia. Forte abraço. Em nome de Jesus.